Vai gravar logo. Eu coloquei na última aula para vocês essa leitura das páginas 63 e 64 do Telares. Confere? Confere. Nessas páginas, ele vai trabalhar em relação à coerência e à concordância, à coesão, trazendo para vocês advérbios e locuções adverbiais, certo? Certo. Pronto, vamos lá. Bom dia, Rayane. Eu tava só fazendo um teste, eu fiquei calada. Eu falei, a professora toda vez lembra de falar comigo. Deixa eu só ter a certeza aqui, assim, aí não é que é verdade. Bom dia, Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Graças a Deus. Hoje eu tive um estresse bem no início na primeira aula logo, meu computador travou. Eu passei mais de 10 minutos para conseguir entrar em aula com os meninos de qual série? Primeiro ano do ensino médio. Eu tava aqui doidinha achando que não ia conseguir com vocês também. Mas tá tudo certinho aqui, ó. A gente tem aquele poder, sabe? Que a gente consegue entrar em qualquer aula. Menina, fiquei muito aperreada hoje com essa história de não conseguir de jeito nenhum. Ele travou, eu desliguei, liguei. Aí eu tenho o contato de 2 alunos da turma, né? E eu falei logo com eles, eu disse, olha, espera aí um pouquinho que eu tô tentando reiniciar aqui a máquina. E o pior é que assim, eu tenho que entrar, dar a aula e se eu atrasasse muito, eles tinham a próxima aula. Então, eu tava assim, doidinha. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Aí quando foi agora, eu já reiniciei a máquina, chamei meu filho, pedi pra ele mexer aqui, ver como era que tava. Eu acho que vai dar certo. Cadê o resto do povo da sala? Eita, deixa eu mandar aqui o... Meu Deus. Oxi, vamos lá. Aqui, nós vamos trabalhar, que na verdade, vocês já devem ter visto, essa classe gramatical, advérbio e locução adverbial. Eu achei essa imagem aqui muito massinha, eu coloquei ela aqui para mostrar, né, que é a classe gramatical, e que ela também trabalha em função da coerência e da coesão verbal. Aqui, tudo coloridinho para chamar a atenção. Advérbio, primeira dica. O advérbio é uma das classes de palavra que se relaciona com outras classes, porque ela trabalha em função de outras classes. Quais são essas classes? Adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Primeiro, ela não é uma classe independente. Segundo, é uma classe gramatical invariável, não varia. Independente da ocorrência dela, ela vai ser sempre da mesma maneira. Dica 2. A palavra advérbio é formada por um prefixo de origem latina, ad, que significa ao lado de ou junto de. Portanto, o advérbio sempre acompanhará uma outra palavra. Geralmente a gente trabalha em função da ocorrência dele, a gente só pensa na função da ocorrência com o verbo, né? As circunstâncias da ação. Mas aqui ele está dizendo que eu vou trabalhar tanto em função desse verbo, que é as circunstâncias que eles ocorrem, quanto um adjetivo e também é um próprio advérbio, acrescentando significado a essas outras classes gramaticais. Então, ela vem como um complemento. O advérbio vem como um complemento, ele vai estar junto dessas outras 3 classes, aliás, 2, né? Peraí. 2 classes e do próprio advérbio. Tudo bem? Tudo bem. Bora lá. Tudo bem. Os advérbios são palavras modificadoras dos verbos, adjetivos e delas mesmas, ou seja, dos próprios advérbios. Classe invariável, como eu já falei, expressa circunstância. Exemplo, eu tenho aqui a palavra muito, certo? Que é um advérbio de intensidade. O aluno estudou muito. O advérbio está ligado diretamente ao verbo. Aqui ele está intensificando, dando significação ao verbo estudar. Opa, tia. Bom dia, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está? Tô bem. Luiz Eduardo também já está aqui. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, tia. Tá faltando só o Rian.
Então, vamos lá. Ó. A gente aqui, para os meninos que acabaram de entrar, estamos falando de advérbios. Advérbios e, consequentemente, locuções verbais também em função da coesão e da coerência textual. Aqui, no primeiro slide, a gente falou primeiro do significado. Tá aqui, ó. Do significado da palavra advérbio. É uma classe de palavra que se relaciona com outras classes. Quais são essas outras classes? Adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Quando a gente trabalha esse conceito de advérbio, geralmente a gente está relacionando ele ao verbo. Mas aqui a gente está vendo que tem a função dele, tanto em relação ao adjetivo, quanto ao próprio advérbio. Outra coisa que ele está dizendo é que ele vai acompanhar. Esse AD quer dizer que eu tenho ao lado de ou junto de. Tem alguém com o áudio ligado. Ao lado de, junto de. Ou junto de um adjetivo, ou junto de um advérbio, ou junto de um verbo. Certo? Isso são os que estão chegando. Ok. Aí aqui a gente está trabalhando com o exemplo do advérbio de intensidade muito, com 3 exemplos diferentes. No primeiro exemplo, eu tenho o aluno estudou muito. Aqui eu tenho porque que todos estão com as câmeras desligadas. Hoje eu tive uma grande surpresa em relação ao primeiro ano, que estava todo mundo com a câmera ligada. Aí vocês... Eles acordaram assim, ó. Oh, meu Deus, como eu sou beautiful. Vou aparecer. Vocês hoje estão indo na direção inversa. Estão desligando as câmeras. Até quem já deixava ligada anteriormente está desligando agora. Olha. A minha tá ligada desde o primeiro. Desde o princípio, assim. A questão é que é uma solicitação da coordenação e de vez em quando eles estão entrando em nossas aulas justamente para fazer esse tipo de vistoria, né? Para saber se vocês estão ou não. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho o aluno estudou muito, com advérbio de intensidade muito. O advérbio, nesse exemplo, está trabalhando em função de um verbo. Então, ele está junto do verbo, dando uma significância maior para ele. O aluno estudou muito. Advérbio ligado ao verbo estudou. No segundo exemplo, tá aqui, ó. A mesa estava muito brilhante. Brilhante é um adjetivo, muito é um advérbio de intensidade, trabalhando em função do adjetivo. No terceiro exemplo, o trabalho ficou pronto muito tarde. Muito. Ó, tarde é de tempo, certo? Advérbio de tempo. Enquanto muito é um advérbio de intensidade, trabalhando em função de outro advérbio. Então, no primeiro exemplo, ele está junto e dando significado a um verbo. No segundo exemplo, junto e dando significado a um adjetivo. E no terceiro exemplo, eu tenho ele junto de um outro advérbio. Certo? Certo. Beleza. Deixa eu só apagar aqui para a gente passar para o próximo. Aqui eu trouxe um quadro com os exemplos que a gente tem de advérbios e locuções adverbiais. A gente ainda vai falar sobre as locuções, mas como eu achei esse quadro bem organizadinho em relação a todas as ocorrências, eu resolvi colocar logo ele. Ó. Eu tenho algumas circunstâncias expressas pelos advérbios de tempo, lugar, modo, quantidade, afirmação, negação, dúvida, exclusão e inclusão. Ordem, designação e interrogação. Esse designação aqui, a gente usa muito pouco, certo? Certo. Quase que a gente não faz a utilização dele. Mas esses outros, ó, de dúvida, inclusão, exclusão, dúvida, quantidade, afirmação, negação, modo, lugar e tempo são os mais usados. Esse de ordem,
A gente usa, mas não percebe que ele é um advérbio, certo? O de resignação, quase a gente não usa. O de interrogação, o tempo inteiro. O de interrogação, onde, como, quando e porquê, é o tempo inteiro sendo utilizado. Abaixo de cada um desses exemplos que a gente colocou em relação aos advérbios, a gente tem as locuções adverbiais. Quando a gente for voltar, depois que a gente terminar de fazer a expressão do que é a locução adverbial, a gente volta para esse quadro, tá bom? Tem algum... Olhando aqui, vocês conseguem ver nitidamente o quadro, não conseguem? Claramente, sem nenhum borrão? Eu consigo. Tem algum desses advérbios que vocês não conheciam? Not my friends. Eu acho que não. Esse de frente aqui, de lugar, vocês já tinham escutado? De frente, não. Tá vendo? Não, de frente também não. Deixa eu ver bem aqui se tem outro que eu acho que vocês ainda não tinham usado. Nenhures, o que é nenhures? Hã? Nenhures? Nenhures. Nenhum. É estranho, né? Algures. Nenhum. Aqui, ó. Algures, nenhures, de fronte. Em francês, a gente vê mais essa parte aqui desse advérbio, porque devant, que é adiante. Aí a gente tem mais ou menos essa noção de defronte, né? O devant. Mas o resto também não tem aqui. Devan. Devant. Devan? Devant. Devan é Devan nome de gente. Módulos. Compre agora. Ó, Devan Construções. Meu Deus. Meu Deus, aí ele foi. na verdade eu já tinha visto Devant. Mas Devan é Devan. É só no final. Tem tem a daqui de Campo Maior. Devan, A Devan. menina, eu nunca tem entendi. um que é irmão do... Ai, esqueci. Eu também esqueci o nome Eu agora. conheço ele, só que agora Eles são meu pronunciamento vizinho, eu assim, esqueci. sobrenome ficou meio estranho. Conheço ele, eu sou chique, eu conheço o Devan. Mas, meu Deus. É Vamos porque lá. ele é irmão da minha odontóloga. Olá, eu tô Olha ligado. aí. É o de Erlen, ela também é minha dentista. Eu falo É minha odontóloga. dentista. A Maírla fala Eita, minha odontóloga. Muito bem, Maírla. Uhum. Ótimo. Ó, locução Professora adverbial. Maíla é burguesa. É, Hã? professor. Ou não, sou não. É o quê? Não entendi. Burguesa. Ah, tá. Sou não, tia, sou não. Burguesinha. Eu tô só repetindo. Não estou compactuando. É só porque ela falou, eu achei engraçado que eu lembrei da música do seu Jorge. Burguesia. Meu Deus. Ah, Meu Deus, não entendi foi nada. Bora lá. exatamente. Que aleatório. Locução adverbial. Duas ou mais palavras com valor de um advérbio. A mesma coisa a gente já viu lá com locuções verbais, com locuções adjetivas. Exemplo: Rubens estava morrendo de medo. Locução adverbial que expressa as circunstâncias de causa. Ele estava morrendo de quê? De medo. É a causa. O de e o medo, eu tenho uma locução adverbial. A bela mulher apareceu na porta. Apareceu onde? Na porta. Locução adverbial que expressa a circunstância de lugar. Atenção, isso daqui é importante. Não procure decorar os advérbios ou locuções adverbiais. Isso daqui serve para qualquer palavra que nós formos utilizar. O que isso quer dizer? O significado por si só, aleatoriamente, ele foge do contexto. Ele tem o significado sozinho, mas dentro de um contexto ele pode ter um outro significado. Bem como, se eu mudo o contexto, eu também mudo o sentido. Então, isso que ele está falando aqui, ó, não procure decorar os advérbios ou locuções adverbiais. Isso serve para todas as palavras. O que faz com que uma palavra pertença a uma classe é a relação que ela estabelece com as outras. Isto quer dizer que eu dependo do contexto que ele está inserido, certo? Por exemplo, olha isso daqui, ó. A palavra meio pode ser advérbio, mas nem sempre o será. Como assim?
Estava meio atrasado. Estava meio atrasado. Aqui eu tenho um advérbio. Advérbio de tempo. Agora eu resolvi dar meia volta. É advérbio esse meio? Eu tenho numeral. Resolvi dar meia volta, metade de uma volta, eu estava indo e resolvi do meio do caminho voltar. Então, aqui eu já não tenho um advérbio. Eu vou ter um numeral, que é a metade de. O meio, olhem aqui, o meio universitário era favorável à disseminação daquelas ideias. Esse meio, olha a palavrinha que eu tenho aqui ao lado da palavra meio. Qual é a palavra? A que classe gramatical pertence? O que você O tá falando? ozinho É artigo. é artigo. Se eu tenho artigo, logo depois vem o quê? Substantivo. Substantivo. Nesse caso, meio nem é advérbio, nem é numeral, ele vai ser um substantivo. O meio universitário. Então, todas as vezes que a gente trabalhar com significação, com semântica, eu vou olhar dentro do contexto que está inserido, certo? Porque se você pensar assim, a gente volta já para aquele quadro. Olhem o tamanho daquele quadro, a quantidade de palavras que eu tenho lá. E ele está me dizendo aqui que nem sempre aquelas palavras que estão lá vão ter o mesmo significado de um advérbio. Vai depender do contexto. A locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que juntas possuem valor de advérbio. Classificam-se do mesmo modo que os advérbios: tempo, lugar, modo, quantidade, afirmação, negação. Igual a gente viu lá no quadro. Mas atenção! Na linguagem coloquial, que é a forma como a gente se comunica no dia a dia com os nossos iguais, né? Conversando, uma conversa informal. Algumas expressões como de lá de dentro, de a pé, eu já ouvi isso demais. Não é nem de a pé, é de a pés. De com força. Isso, de com força. E de lá de cima. De com força é de com força. Mas é uma expressão coloquial. Mas Porque a o gente que é tira o isso? de e coloca com força. Se eu disser com força, baixe com força, bata com força, eu tenho um modo. O que ele está Ah, de com dizendo, força. o que ele está dizendo é que a repetição, o de com força, o de não precisa. Porque eu vou ter uma espécie de pleonasmo e de repetição desnecessária. Na linguagem coloquial, algumas expressões como de lá de dentro, de a De pé lá de dentro é de com força. e de lá de cima são muito utilizadas. Entretanto, a linguagem formal, a culta de acordo com a gramática, não permite o uso de duas preposições em uma mesma locução verbal. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. De e a. De e de. Certo? De Certo. e de. Essa ocorrência não deve acontecer. Então, ele está dizendo aqui, ó. Portanto, segundo a norma padrão, de a pé ficaria a pé. De lá de dentro seria lá de dentro. E de lá de cima, lá em cima. De com Meu força. Deus do céu, que tanto de. Mas é porque a gente tem essa história assim, ó. Ele Eu tô ficando doida. Ele era lá de dentro. Ele era lá de dentro. Ele era lá de dentro é de com força. Eu já ouvi muito assim, aconteceu algum problema, um roubo, por exemplo, né? E a pessoa que fez o furto, que roubou, é uma pessoa que era da casa, por exemplo, ou que frequentava a casa com bastante frequência, né? Aí ele diz assim, ó, e é porque ele era lá de dentro. Ele era lá de dentro é de com força, viu? Ou, pois é, esse de com força aí a gente já ouviu demais. Eu já ouvi várias vezes nas conversas, em conversas normais. Pior que eu não. Hã? Eu nunca ouvi. A Eu nunca ouvi, Marisa. não. Aí a gente nunca escutou esse de com força? Não.
Eu também não. Gente, Pra estranho. você ver aí, vocês que são estranhos. Mas é porque, assim, eu acho tão comum, eu já ouvi tanto. É assim, De com força, credo. por E com exemplo, força. a gente Do tá nada, de com fazendo força. uma Eu prova falo muito de com força. difícil. Atenção, uma prova que tá difícil. Eita, que a tia hoje fez foi de com força. Eu já ouvi isso demais. Demais para uma expressão muito comum. Eu nunca vi, não. Jesus, Pronto. Mas nunca vi também. Eu vou me retirar daqui. Eu nunca vi, não. a intenção, na verdade, é justamente essa intensificação. Só que ele está dizendo que a norma padrão, a norma culta, não permite que eu tenha duas preposições dentro da mesma expressão. Então, eu vou e tiro o de e deixo só com força, que o significado é o mesmo. Professora, mas nós somos a lei, professora. Diz isso lá pro povo, pros gramáticos, pros linguistas. Eu vou dar na cara deles, porque eu sou a lei. Que aí eu quero... Não é a lei, não. Tu não é nada. É tu que não é nada. De com força. E acabou a história. É um homem, ou seja, um ser que muitas Cala pessoas sua não boca, querem ter mulher, por ser perto. inferior a mim. Você, Não, inferior nada, eu sou discurso superior. machista não, tá, Luiz Ser Fernando? inferior a mim. Olha, Não. aí, queima ele. Fogo nos machistas. Não tem discurso aqui não. Mate É de o homem. respeito, de igualdade, tranquilo. Mate o homem de É, boa. paz e amor. Vamos lá para as atividades? Primeiro, telares. Não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Telares, páginas 68 e 69. Eita, diabo. Páginas 68 e 69 do Telares. Já tô aberto. Já tô aberto. Falei errado. Primeiro tem a parte de coerência, coesão e coerência. Leia a tira reproduzida a seguir. Nela aparecem as personagens Suzanita à esquerda e Mafalda. Aí eu tenho, no primeiro quadrinho, hoje estou com humor péssimo. Isso a Suzanita falando para Mafalda. Aí a Mafalda, mas você parece muito contente, Suzanita. Aí a Suzanita responde, é que eu não quero que ninguém perceba que estou de mau humor. A Mafalda, então você não devia dizer. Suzanita, aí eu estaria sendo hipócrita. Acho estranho você defender a hipocrisia, Mafalda. Aí a Mafalda vira as costas e vai embora, né? Um dia vou analisar o que me deixa mais doente. A Suzanita ou a sopa? Segundo o dicionário, hipócrita é aquele que sente ou pensa uma coisa e demonstra outra, por interesse. Hipócrita, portanto, é o mesmo que fingido, falso, dissimulado. Suzanita não se considera hipócrita. Você concorda com ela? Sim ou não? Não. Por quê, Maíla? Porque, tipo, ela tava tentando dizer a verdade. Ela só... É. Rayane, o que você acha? Não, peraí. Eu tô aqui pensando que ela disse que tá de um jeito e Eu demonstra estar de outro. Eu falei rápido demais, eu não pensei direito. Se ela diz que ela está se sentindo de um jeito e demonstra tá outro demonstrando. sentimento, ela está sendo hipócrita ou não? Eu creio que sim. Sim. Ah, então sim. Agora sim. Nesse sentido, sim. Se eu não gosto de uma pessoa, mas eu finjo gostar. Isso aí é falsidade. Fingido. Ou então, Falsidade. Eu se posso com tantas pessoas, então. um exemplo Queima tu. que está ocorrendo agora. Pega fogo. Está acontecendo uma situação e eu não me posiciono em relação a essa situação. Não estou gostando, mas finjo que estou. Ou que não me importo. Mas aí por trás né, conversando com outras pessoas, eu vou lá e coloco a minha opinião. Eu estou sendo hipócrita, sim. Certo? Suzanita também está sendo. Não de um jeito tão ruim, mas no contexto e de acordo com o dicionário, ela está sendo hipócrita, sim, tá? Na letra B. Para compreender melhor um texto,
É muita hipocrisia da sua parte. É necessário entender as informações que estão implícitas, ou seja, subentendidas. Pronto. Susanita confunde Mafalda, pois faz questão de parecer contente, embora declare estar de mau humor. Aí tem um trechozinho aqui, ó. Leia. Um dia vou analisar o que me deixa mais doente. A Susanita ou a sopa? Que informação está subentendida na afirmação da Mafalda? A hipocrisia. Qual é a informação que está subentendida nessa fala da Mafalda? Um dia vou analisar o que me deixa mais doente. A Susanita ou a sopa? Peraí, é tipo, ela Tipo não assim. citou que ela não gosta de sopa, mas dá a entender que ela não gosta. Exatamente. Concorda, Rayane, Luiz Fernando, Luiz Eduardo? Yes. Gosto sim, minha patroa. Minha patroa. Ó, Eu apatou as crianças. a informação subentendida é que É eu e o patrão. Tá bom, Luciana, deixa eu te dizer. Professora não é homem, que eu saiba. Ó, Né? eu vou bloquear o teu microfone. A informação Hum. subentendida é que Mafalda não gosta de sopa. Por isso ela fica na dúvida se a sopa lhe causa tanto mal quanto a contradição de Susanita. Tá perfeita a sua colocação, tá, Maírla? Obrigada. Segunda questão. Ainda sobre a tirinha da atividade 1. Observe que as palavras e expressões destacadas nos balões estabelecem a coesão textual. Isto é, ligam os segmentos e as frases, garantindo a sequência e o sentido das falas. Copie a tabela a seguir e complete com o termo que mostra a relação de sentido que cada palavra estabelece na tira. Escolha entre as possibilidades do quadro abaixo. Aqui eu vou ter que tirar uma foto para que a Rayane possa acompanhar. Tem como você tirar essa foto agora, Maíra, e mandar para ela? Deixa eu ver aqui se eu Pior que consigo. não, porque eu não tô com meu celular. Peraí, vou ver se eu consigo aqui, Rayane. Deixa eu abrir aqui o teu. Tá assistindo aula como, Rayane? No celular também, é? É. Só você ver aí a triste realidade. Peraí. Meu computador não volta do concerto, aquele homem. Meu computador na bunda dele. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, Rayane. Hipócrita. Você é hipócrita, viu? As pessoas mais hipócritas dessa sala aqui é a Rayane e a Maírla. A pessoa mais o quê? É tu, seu nojento. O que foi? Te mandei, Rayane. O que ele disse? E nós Nada, somos hipócritas. Bora lá. Nós. A gente. No primeiro quadrinho, te mandei aí, viu, Rayane? Aham, obrigada. No primeiro quadrinho, ele tem assim, ó, tempo, oposição, desacordo, causa, espaço e conclusão. Aí ele pede para que você coloque esses advérbios e classifique eles de acordo. Hoje é o quê? Lá no primeiro quadrinho. Eu acho engraçado, professor, eu acho que eu já respondi esses babados aqui. Será? Já. Tava no meu outro caderno. Já sim. É bom Deixa eu ver bem aqui. que teve um dia que parece que eu e a Maíla respondeu um monte de Ah, página. é verdade. A gente tinha respondido Aí a gente respondeu atividade, tia. tanta página. Tanta Muita. página, sabe? Eu acho que era da 110 a 117. Mas aqui é 68. Não, mas tinha. Você passou essa atividade também. Que eu me lembro desse quadro ainda da outra página. Quando eu me comecei lembro. a ler essa tirinha, eu também tive essa impressão. Mas Eu ainda tô bem aqui com o meu caderno. Você tem ele aí, Rayane? Vou ver aqui se aí dá pra me achar, porque por isso que eu troquei de caderno. Tá ficando tão desorganizado. Eu falei, eu vou trocar de caderno, dá mais um. Rian, você tá com material, Rian? Oi. Bora lá. Hoje Sim. é o quê? Hoje é dia 16. Tá aqui, achei. Hoje É 16.
Tempo. Não, menino. As questões. Tá. Olha, que eu não aguento vocês. Eita, Hoje, tempo, eu vou fazer um meme com isso. meu Deus. mas é o quê? É a posição de desacordo. Oposição e desacordo. Então, Tchau. Conclusão? conclusão. Conclusão. Isso, Aí, isso. aí ele diz Conclusão. Exato. conclusão também. A gente pensou, aí ele saiu, aí ele disse, aí ele fez. Um dia, Tempo. Esse? tempo. Na letra B, a palavra aí é um elemento de coesão muito empregado na língua falada. Menina, vocês podem ter feito isso aí foi comigo ou foi uma professora de coesão? Professora de texto? O quê? Essas questões. Questões de quê? Essas que vocês disseram assim, eu já respondi, tia. Foi com a professora de produção textual, não? Não, foi com a senhora. Valei-me Cristo. A palavra... Então, assim, eu quero saber cadê o Luiz Fernando e cadê o Luiz Eduardo? Vocês Tô têm bem essas aqui, tia. questões respondidas? Não, porque eu não tenho livro. Eita, Jesus Não. amado. Sim, tio. Luiz Eduardo, você tem? A questão que ela disse é Essas questões da página 68 e 69? Porque se tiver, a gente não perde tempo em Foi, a relação senhora a tinha isso. passado, não. Foi a senhora tinha passado, não. Já está respondido e resolvido? Agora eu não lembro qual foi o caderno que eu botei, bicho. Eu só quero saber se está respondido, se está ok. Tá, Pronto. tio. Então, a gente vai pegar o livro 2, que é esse que está aqui, ó. Responder as atividades da página 415 e 418. É desse livro aqui, ó. Do livro 2. Esse. Cadê? Aqui, ó. Para a gente dar continuidade, que aqui Parte a gente fala 2, né? sobre advérbios e locuções adverbiais. Pega Parte ali. 2, né? É a parte 2. Pega ali, já vou. Página 415 a 418. Rayane, agora eu vou ter que tirar a foto e te mandar do livro. O meu problema é que meu livro é respondido, Rayane. Quer dizer, não é um problema para mim, né? É um problema... Porque lá na página 407, da 407 a 414, é só... tem uma coisinha que eu vou falar com vocês na próxima aula, que é a distinção entre o advérbio e o adjetivo. Vou até marcar aqui. Professora, quantos assuntos são? Quantos assuntos são? Sim. Como assim? Tipo, você explicou já um... Vai. Coesão, coerência, tem coesão não sei de que, coerência não sei de que, aí vai o negócio lá. Coesão e coerência, ele vai trazer vários artifícios para que você utilize. Aí dentro deles eu tenho locuções, advérbios, preposições, conjunções. Só que o entendimento que se tem é que esses conteúdos já foram vistos. E que você vai só retomar esse conhecimento para utilizar eles agora. Então é por isso que a gente acha assim. Oi. Eu só queria saber por que não aparece isso nas plataformas. Não aparece o quê, meu bem? Só anota na plataforma. Não entendi. De novo. A nota que você corrigiu não aparece na plataforma. A nota... É. As Verdade, notas não é o aparece, não. seguinte, eu acabei de mandar uma mensagem à professora Adriana, porque as notas de vocês estão até a segunda nota, que é quando eu recebi as provas para fazer a correção. Essa última bateria de provas de vocês, eu não recebi prova. A única prova que eu recebi foi da Daniele, do 9º ano. O restante não veio para mim. Então, assim, eu preciso de um posicionamento da escola, como é que eu vou fazer essa correção? Não dá para fazer a correção, porque a prova não é totalmente objetiva. Quando ela é objetiva, eu posso fazer a correção só olhando e marcando o que é certo e o que é errado. Mas a subjetiva, eu preciso corrigir no papel, e eu não tenho como imprimir esse material aqui.
eu tenho que aguardar a escola me dar um posicionamento. Se ela vai imprimir, me mandar, como é que vai ser. Então, eu tô aguardando, tá bom? Assim que eu receber, que eu tiver um posicionamento, com certeza eu passo para vocês. Ok. Certo? Oi. Ok. Mas a segunda, as que eu já recebi, as que eu fiz a correção, estão todas no sistema, que é a primeira e a segunda nota. Falta só da terceira bateria, que eu já mandei uma mensagem para ela hoje, ver o que ela vai me dizer. Certo? E, Rayane, quando que você me perguntou, as relações que eu tenho de você pensar assim, elementos de coerência e de coesão. Eu tenho várias classes gramaticais que trabalham em função dessas ligações, como conectivos, conjunções, preposições, advérbios. Aí, quando a gente fala de coesão e coerência, entram essas classes gramaticais que supostamente você já conhece. Entendido? Sim. Nesse momento, a gente vai... Eu ainda vou finalizar, porque eu já vou elaborar a prova de vocês. Mas são pelo menos uns 4 conteúdos que caem na prova. Como vocês têm menos aula, a gente tem menos conteúdo para ser trabalhado. Não é que a gente tem menos conteúdo para ser trabalhado, a gente tem menos tempo para trabalhar esses conteúdos. Mas aí a gente trabalha nesse sentido. Se eu tenho os elementos de coesão para usar e eu trabalho com as classes gramaticais, e vocês já começaram a ver as classes gramaticais lá no Fundamental 1, então só é retomada de conhecimento. Certo? Ok. Na próxima aula, tá acabando agora, a gente tem 3 minutinhos, eu vou falar sobre essa distinção entre o advérbio e o adjetivo. E também ele fala sobre palavras e locuções denotativas. Toda vez que a gente traz essas nomenclaturas que são diferentes, a gente entende que vocês já conhecem, porque denotação a gente já viu, que era conotação e denotação. Aí a gente vai só fazer uma limpeza em relação a isso e faz as questões, tá certo? Ok. O que tem antes disso, lá da página 408, é justamente o que tem nos slides. Quando eu trago esse material de slide, eu trago ele bem resumido, bem fechadinho, porque se a gente for trabalhar o que tem no livro, né? Só, tem 8 páginas. 8 páginas frente, 8, mais de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 páginas, frente e verso. Se eu for mexer nisso daqui, para colocar como slide para vocês, fica muito extenso. Então, eu vou buscar material de fora, com ele bem reduzido, bem explicadinho, para que a gente não tenha que ver tudo que tem aqui. A gente tem que ver tudo que está no livro, mas não do jeito que está aqui. Aí, vocês vão responder essas atividades. Tenho que te mandar essas fotos, Rayane. Vou já tentar te mandar antes de começar a próxima aula. Não sei se vão ficar muito nítidas. E a gente faz a discussão sobre isso na próxima aula. Lembrando que eu vou falar sobre a diferença entre os advérbios e o adjetivo e essas palavras e locuções denotativas e fazer a correção da atividade, tá certo? Ok. Beleza? Na hora que eu tiver a resposta sobre as notas, Rian, eu repasso para as meninas e ela passa para você. Beleza. Tá acabando. Beijo. Até a próxima semana. Tchau, tia. Beijo. Beijo, tia. Tchau. Até a próxima semana. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Falou, Você tropinha. também. Também.